Esses dias veio aqui no meu estúdio um cliente, já fiz umas tatuagens nele. Aí a esposa dele é bem negra, assim, sabe? Bem negra mesmo. Aí Sim. ele, poxa, cara, minha esposa, o sonho dela é fazer uma tatuagem, mas os tatuadores aqui negam, não querem tatuar ela tal. Ela foi num estúdio e o cara falou que não tatuava pessoas morenas, porque ele não sabia tatuar, na verdade. Não é que ele era preconceituoso, não é isso. É que ele não sabia tatuar uma pele negra, né? Aí eu Sim. falei, bora, manda ela vir aqui que eu vou fazer um trampo nela. Ela veio e tal, ela queria fazer, eles têm 3 filhos, né? Eu quero fazer uma leoa com três leãozinhos. Trouxe a referência, eu falei, vamos dar uma mexida aqui nessa referência e tal. Fui no Pinterest ali, no Pinterest, procurei ali uma referência mais legal do que ela tinha trazido para mim, para poder deixar mais aberto. Fiz ali, poxa, bem feitinho, tá, uns traços ali, uma sombrinha leve, assim, deixei o trampo bem aberto. A hora que ela olhou no espelho, ela chorou. Você acredita que ela chorou? Ela Nossa, que ficou muito legal, emocionada. velho. Daí ela contou a história pra mim, poxa, eu fui em vários estúdios aí e tal, o pessoal não queria tatuar ou falava assim que não tinha horário e tal. E daí ela falou bem assim, eu fui daí passou uns dias depois, ela veio para fazer mais uma tatuagem comigo. Aí eu fechei a perna dela com floral, bastante flor assim, rosa, e tal, deixei bem aberto o trampo também. Aí ela contando para mim, ela falou, sabia que eu fui no mercado tal dia e uma mulher parou e falou assim, nossa, que tatuagem bonita essa no teu braço, que linda. E, nossa, parecia de longe a tatuagem dela. Nossa, que legal, Olhava, velho. e ela, nossa, toda orgulhosa contando para mim, assim, sabe? Ô, Nossa, para e pergunta, nossa, que tatuagem bonita, essa onde você fez? E ela fala, eu fiz no estúdio do Di lá e tal, vai lá que ele é bom. Então, isso que a gente cria com os clientes, é muito maravilhoso, sabe? é fogo, né, velho? É muito bom. E essa família, assim, poxa, virou minha família, assim, sabe? Desde já Legal. tatuei ela, tatuei o marido, tatuei sobrinho, tatuei a filha mais velha deles. E é muito por causa disso, sabe? Porque assim, eu aprendi isso né, com você, com a mentoria, né? Como trabalhar em tons de peles diferentes e consegui aplicar na pele dela e ficou um trampo muito bonito, muito top mesmo. Muito legal. E Olha pra você ver como é que é as coisas, ó. Eu vou mostrar aqui, eu abri o tablet, olha o que que apareceu, só pra você ver, ó. E a gente vai conversar um pouco, já que a aula é improvisada, né? Olha o que que apareceu aqui, ó. Eu acho que esse trabalho eu não sei se era da Isabela, eu não sei se era da Isabela, tá? Esse trampo aqui. E olha pra você ver a cor da menina. É um moreno um pouco mais escurinho aqui, ó, assim, ó. Olha lá. Tá vendo lá? E olha pra você ver. Ela tá aprendendo, tá, pessoal? Ela tá vindo do zero. Essa nova mentoria aí começou há pouco tempo. Esse trabalho, ela tá melhorando muito. Já é um trabalho legal pelo nível que ela chegou, que era zero, né? E olha pra você ver, a menina tem a pele escura aqui. O que que mais destaca aqui, Adriano, nesse trampo? Você consegue ver, não? digo, O as que que... linhas, as linhas e o preto que ela aplicou. Sim. E olha para você ver, a borboleta ali se destaca mais do que as flores, tá vendo? Por causa do preto que ela aplicou bem sólido ali e não fez sombra, deixou bastante aberta a tatuagem. Exatamente. Top. O que faltou, o que ela poderia ter feito de melhor? Porque assim, se a pessoa ela tem a pele um pouquinho mais escura, pessoal, a gente tem que usar inteligência para poder trabalhar. Um traço um pouco mais grosso e o trabalho mais aberto, essa tatuagem ela vai ficar viva ali na pele da pessoa. Por exemplo, olha só, ô Adriano, que legal, ó. Que eu falei que ela poderia ter feito, né? Ela é nova, né? Vocês vão ouvir falar dela ainda, tá? Se eu não me engano, é Isabela. Não tenho certeza, tá? Se é Isabela. Ó, vou aumentar aqui. Olha aqui, olha a diferença. Eu vou até pegar outra camada aqui. Olha a diferença. Nós vamos transformar esse trabalho aqui, ó. Olha isso aqui. Eu vou fazer rápido para não. Olha aqui, pessoal. Olha a diferença aqui do trampo dela, olha. Tá? Que já tinha ficado um trabalho bonito. Só que assim, a gente tem que ter a expertise de entender. Eu não vou engrossar tudo, não, que daqui a pouco, ó, só para poder mostrar para vocês. Olha como a flor já começa a destacar mais. Através dos scoop lines que foram feitos aqui, ó. Olha a diferença. E aí até aqui, né? Até aqui poderia ter
ter feito, né, um pouquinho mais grossinho, olha lá, ó. Olha isso, pessoal. Tá? Então, assim, através do traço e do entendimento da tonalidade da pele da pessoa, a gente consegue destacar um trabalho com pouca coisa que a gente modificar ali no pensamento. Se a pessoa tem a pele mais moreninha, não adianta você fazer uma linha tão fina, tá? A linha tem que ser um pouquinho mais grossinha, ó, e fica bem delicada ainda, ó. Aqui, ó. A sombrinha, outra coisa. Se a pessoa tem a pele mais moreninha, você não pode sombrear até o final assim, ó. Se você sombrear até o final, o desenho vai ficando apagado, ó. Olha lá, ó. Olha como ele vai apagando, ó. Tá vendo? Ele vai apagando. Quando a pessoa é mais morena, pessoal, você só... eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma sombra que vocês vão entender melhor. Ó, você não precisa chegar até lá em cima, ó, no final do desenho, ó. Você deixa bastante espaço de pele, olha só. Tá? Você consegue dar uma profundidade no desenho e deixar as pontas abertas para que apareça mais o desenho, tá bom? Outra coisa que é bem legal de contar aqui para vocês, tá? Só para finalizar esse desenho aqui, né? Que eu fiz rapidinho. O que acontece, pessoal? A gente tem que entender a pele do nosso cliente como uma sombra. Se você tem uma sombra que é dessa tonalidade aqui, ó, a sombra. Se você passar outra sombra por cima dessa mesma tonalidade, não vai adiantar nada. Por quê? Porque a pele dela já é uma sombra. O que a gente tem que fazer? A gente exclui essa sombra clara, que é igual à pele dela, e a gente começa a trabalhar nas sombras mais escuras que a pele do nosso cliente. Tá bom? Então, o que acontece é muito errinho. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Essa sombra aqui, pessoal, ó, é irrelevante nela. Olha aqui. Olha a cor da sombra. Não precisa trabalhar com essa tonalidade. Olha aqui, ó. Ela passou, ficou mais vermelha do que sombra. Por quê? Porque a própria pele da cliente já é dessa tonalidade. Então, assim, passou a agulha em vão. Né? Ela quis fazer pigmentar numa pele que era da mesma tonalidade, não tem necessidade. Aqui, ó, se tacar mais escurinho, olha só, ó, você usa a própria pele da cliente, ó, dando a transição, olha lá. Olha só, pessoal, você não precisa subir até aqui em cima, ó. Por quê? Porque se você subir apagando até aqui em cima, vai ficar uma sombra muito clarinha, não tem necessidade. Então, assim, tem que pegar uma sombra mais escura que a pele da cliente, tipo essa aqui, ó, que ela tacou. Poderia ter feito nessa aqui, ó, dado uma arranhada, deixando rasteladinho e usando a pele da própria cliente como sombra ali, tá? E os bold line em volta daria um destaque maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, galera. Ó. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender, tá? Sobre pele humana, né? Como escolher a tonalidade certa, né? Outra coisa também que poderia ter sido feita, né? Claro que ela está aprendendo, está iniciando, tá? A pessoa é moreninha, tá? Ela não precisa... você não precisa exagerar de sombra. Ó. Se você exagera de sombra, a pele da sua cliente, que já é mais escurinha, ela bate com essa outra sombra aqui, ó. Ela bate, isso aqui parece estar sombreado também. Então a tatuagem inteira fica apagada. Cadê o brilho? Não tem brilho, porque ela tacou sombra clara, a pele da cliente está clara, então fica aquela tatuagem apagada. Tá? Vou fazer o seguinte, vamos aqui no Pinterest rapidinho, que fica mais fácil de mostrar para vocês. Olha só, vou colocar aqui borboleta, escolher essa aqui. Vamos jogar aquela borboleta aqui, ó. Pronto, a borboleta veio para cá. Pessoal, vou colocar em multiplicação. Olha como o trabalho ficou apagado. Tá vendo que ficou apagado nela? Por quê, pessoal? Porque tem sombra aqui que não é necessária, ó. Olha essa sombrinha aqui, ó. É quase da tonalidade da cliente, tá? Se a gente limpar, deixar mais aberto o trabalho e eliminar essa sombra clara, que é da mesma tonalidade dela, olha como o trabalho destaca, ó. Vou colocar longe para vocês verem, ó. Ó.
Vamos aqui em curvas, ó. Olha só. Olha o trabalho abrindo, ó. Olha como fica visível, ó. Ó como escurece e como vai ficando visível, ó. Tá vendo? Então, olha só, pessoal. Praticamente eu eliminei toda a sombra aqui, ó. Quase toda a sombra. E olha como o trabalho destacou mais, olha só. Tá? Então, olha a diferença dessa borboleta para essa, ó. Tá? Essa daqui praticamente tem apenas os traços, ó. E essa daqui ela enfeitou, tacando uma sombrinha clara que não precisaria, por isso essa ficou mais escurinha, por mais que ficou bom, tá? Mas olha essa como destaca nessa pele morena, tá bom? Então é essa visão. Se a pessoa for branquinha, pessoal, ó, deixa eu voltar o brilho, deixa eu apagar a pele dela, ó. Se a pessoa for branquinha, não tem necessidade nenhuma em deixar tão aberto o trabalho, ó. Se a gente deixar todas as sombras, vai ficar visível, olha só, tá? Por causa do contraste. Se a pele for muito clara, o desenho ele pode ter um pouco mais de sombra. Se a pele for mais escurinha, o desenho tem que ser mais aberto e com traços mais marcantes, beleza? Então é questão de lógica. Se vocês pensarem na lógica, vocês vão ver que faz todo sentido. Você vai falar, ó, lógico, porra, é claro. Tá? Então é mais o fato de perceber a tonalidade e começar a usar.